aproximadamente 600 atletas participaram de provas de natação, ciclismo e corrida durante o 3-Day Series. Organizada pela Limited Sports, com apoio da Prefeitura de Bertioga, a competição reuniu atletas de todo o país em 3 categorias diferentes. Na Super Sprint, os participantes enfrentaram 375 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 de corrida. Já na Sprint, o desafio é dobrado, 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 quilômetros de corrida. Para os mais experientes, a categoria Standard traz um verdadeiro teste de resistência, com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Essa última também com opção de revezamento. Os 3 primeiros colocados de cada faixa etária e na categoria de revezamento receberam premiação especial. Além disso, houve troféus para as assessorias esportivas com o maior número de atletas inscritos e com maior pontuação geral. Além das provas, o evento promoveu um clima de confraternização entre atletas, famílias e público, com estrutura completa de arena, alimentação e espaços de descanso à beira-mar. A etapa em Bertioga faz parte do calendário oficial do triatlon brasileiro e consolida o município como um dos principais destinos para competições de endurance no país. Sem crise, por favor. Ai, gente. Vamos tentar nos controlar. Boa tarde para vocês, é que podemos dizer que é uma boa tarde, afinal de contas, não apenas o Santos, mas todo mundo dançou nessa rodada. Não foi uma rodada para os paulistas, né? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal Litoral. Realmente, acho que mais para o torcedor santista, né? Que o Santos é o único que briga ali numa situação mais perigosa. Para o Palmeiras também, né? Que poderia ter se distanciado do Flamengo, mantido a distância. Mas para o torcedor santista, mais uma derrota dolorosa, né? Mais uma derrota, mas assim, nada que também não pudesse esperar dessa sequência dificílima que ia acontecer. Verdade. Então, olha que mal educada, não falei boa tarde nem pro Thiago e nem para todo mundo que tá em casa, mas a gente sabia que o fato de pegar Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Mirassol que ganhou do Palmeiras nesse final de semana, em casa não perdeu ainda o Mirassol, então seriam realmente sequências muito duras. Agora, a chance do Santos é na próxima rodada, que por mais que pegue um Palmeiras, vai pegar um Palmeiras completamente desfalcado. Sim. E assim, o Alan era uma opção do técnico Abel Ferreira, que vem jogando muito, mas que teve um julgamento, né? Hoje de manhã e pegou dois jogos e já cumpriu um, e o próximo é contra o Santos. Sim. Então, assim, também é um moleque que está fazendo muita diferença no time, além de Gustavo Gomes, Vitor Roque, Flaco Lopes, enfim, uma lista, acho que são 8 ou 9 desfalques no total. Desfalques. Então, que aumenta um pouquinho a pressão. Aumenta a pressão, mas ainda assim é o Palmeiras com um grande elenco, que é um problema. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o Campeonato Brasileiro pelo sábado, porque o São Paulo enfrentou o Bragantino aqui na Vila Belmiro. Isso. E perdeu. O Bragantino, surpresa. Surpresa, porque o Bragantino não vencia, se eu não me engano, há mais de 10 rodadas fora de casa. Desde a mudança de técnico, o Bragantino ele tem um comportamento diferente. O torcedor do São Paulo, eu acho que tá virando praxe, Thiago, na Vila Belmiro, xingar o presidente do clube, entendeu? Foi meio que cumpriu ali, passou a faixa e a torcida do São Paulo estava bem brava com o Casares. Mas foi um São Paulo que tentou se lançar muito ao ataque sem ter as opções ofensivas que teve em outro momento, né? O São Paulo teve muita dificuldade para criar, muita dificuldade de levar perigo para o Bragantino, que aproveitou de um pênalti para abrir o placar e segurar o resultado até o final do jogo. E mais 2 desfalques, Pablo Maia e Marco Antônio, que são, assim, então, é uma lista muito extensa. E é um time que peca nesse momento final de briga por Libertadores por conta desses desfalques. São Paulo poderia estar mais tranquilo no campeonato. O trabalho do Crespo, apesar da oscilação recente, é muito bom, mas a quantidade
exorbitante de desfalques que o São Paulo tem pesado muito numa possibilidade de conquistar uma vaga direta para a Libertadores. Muito bem, pulamos do sábado para o domingo, começamos com Corinthians e Ceará, o Corinthians também jogando em casa, perdeu pro Ceará. Para 50 mil pessoas, né? Não acontecia isso já há alguns anos do Corinthians numa temporada inteira perder 5 partidas dentro de casa. É um Corinthians que oscila muito, que mesmo tendo o Memphis, Yuri Alberto, tem um Garro que não tá no seu melhor momento, e o Ceará, ele vem surpreendendo nessa reta final aí de campeonato, ganhou de 3 do Santos, ganhou de 2 do Fluminense, agora ganha também na casa do Corinthians, então deu uma surpreendida o Ceará. Era um Ceará que era colocado na briga contra o rebaixamento e conseguiu escapar e já vai se aproximando de briga por competições sul-americanas. Agora, para o Corinthians, essa briga de competições sul-americanas, principalmente de Libertadores, para um time que tem um investimento bom, né, com os jogadores que tem, vai ficando cada vez mais distante, né? O Corinthians, o Dorival ontem fez uma autocrítica tanto dele quanto do elenco que oscila muito, tem muita dificuldade contra times que não deveria ter. E ontem e no sábado, mais uma vez, sofreu contra um Ceará e se distancia muito de uma briga contra a favor da Libertadores, e vai ficar difícil esse finalzinho de temporada. Porque também a distância, né, da tabela, ela começa a ficar ali em São Paulo, para abrir uma distância. Se eu não me engano, é essa semana, né, a semifinal, a primeira rodada da semifinal da Copa Eu acredito que sim. Eu acho, e a emoção vai ficar com a parte de cima da tabela, principalmente entre Flamengo e Palmeiras, que vai ser muito rodada a rodada, e a parte de baixo também tem tudo para ser emocionante e sofrida. Bom, vamos falar do próximo adversário do Santos, que é o Palmeiras, que perdeu ontem para o Mirassol, o surpreendente Mirassol de 2025. O Mirassol já vai quase garantindo uma vaga direta para a Libertadores, para um time que era colocado como um dos candidatos a rebaixamento, faz uma temporada incrível. O Abel até brincou, né, que o Reinaldo parece um garoto de 23 anos jogando bola, e um Reinaldo que havia sido dispensado do São Paulo, dispensado do Grêmio, vem fazendo uma temporada... A cobrança do homem, rapaz? Não, é o melhor lateral do campeonato, acho que dá pra falar com tranquilidade. Lateral artilheiro, vem fazendo muitos gols, dando muitos... Cobrou o lateral, cobrou o escanteio. Exatamente. Ali. Meu Deus. E o Palmeiras fez um jogo ruim ontem, né? Um time que conseguiu o gol com o Vitor Roque, mas um time que oscilou muito durante a partida, não conseguiu manter o mesmo nível que teve contra o Santos. E assim, complica porque poderia ter mantido a distância do Flamengo. Agora embola tudo e a sequência do Palmeiras é um pouco mais complicada que a do Flamengo. E o que preocupa, que a gente já vai falar de Santos, e o que preocupa é que se tivesse vencido o Mirassol, continua com essa distância do Flamengo e ia um pouquinho mais tranquilo. Agora eles vão entrar contra o Santos com faca nos dentes, pode entrar com sub-17, que vai entrar justamente para equilibrar esse jogo aí que perderam. Bom, já que você falou do Santos, vamos falar do Santos Futebol Clube, que ontem, confesso pra vocês, estava assistindo o jogo, quando fez o terceiro gol, foi não. Parei, desliguei a TV e não vi mais, só fui saber do resultado no Fantástico, lá da TV Globo, lá 3-2. A análise é de vocês, não quero nem falar. Acho que o Santos, ele começa... O Flamengo ali, logo no comecinho, já deu 2 sustos, né, no Santos, depois o Santos se organiza, e foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo, até estava conversando com o Andrei sobre isso, o Vojvoda, ele começou a marcar com linhas mais altas, e aí é onde sai com 5 minutos o gol do Flamengo, o primeiro, e depois o time se desorganizou, né? Andrei ficou desatento, saiu o segundo, enfim. Bagunçou. Deu uma bagunçada. O segundo gol, que inclusive é um passe extraordinário do Arrascaeta, é muito parecido com o lance do Vitor Roque, que é o segundo do Palmeiras, né? Que a zaga sobe para marcar em linha alta e deixa muito espaço nas costas. E aí eu achei que faltou um pouco de leitura do Vojvoda em relação a isso. O Santos fez um bom primeiro tempo jogando mais defensivo, tentando aproveitar alguns contra-ataques, mas se segurando na defesa. O Flamengo faz 1-0 ali do meio para o final do primeiro tempo, e eu senti que o Vojvoda deveria ter mantido a mesma estratégia do primeiro tempo e não tentado atacar um time que é muito superior, que tem muitas peças rápidas, que tem gente com qualidade de passe, com qualidade de finalização, de arranque, tudo que o Santos não tem, o Flamengo tem. E essa atitude dele mudar o time, pressionar o Flamengo lá em cima, gerou muita dificuldade pro Santos, que toma o segundo gol, desestabiliza completamente, porque o gol é com 5 minutos, e aí toma o terceiro num erro do Igor Vinícius. Porém, eu acho também, Andrei, que o William Arão, ele começa como volante, depois da pancada na cabeça do Luan Pérez, ele traz o William Arão para zagueiro e entra com um bom tempo. E isso ficou mais do que provado pro Vojvoda. Pelo amor de Deus, coloca os meninos. Os meninos fazem a diferença, porque o Bom Tempo entrou ontem, não sentiu o jogo,
fez um bom jogo, depois entra Robinho Júnior, que mais uma vez entrou bem, né? E deu uma movimentação muito maior. Saiu o primeiro gol do Bom Tempo e 2 minutos depois já saiu o segundo do Santos também, né? Eu acho, é claro, que tem uma questão, a Carol me lembrou hoje, os jogadores do Flamengo falam que o time dá uma abaixada na temperatura quando faz o terceiro gol e quando o Neymar sai do campo. Só que a questão é, aí a gente precisa falar, a partida do Neymar, principalmente no segundo tempo, é desastrosa. As atitudes que ele toma, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, são muito ruins, afetam psicologicamente um time que já tem um psicológico abalado, né? Abaladíssimo. O Neymar não pode sair de um segundo tempo que ele não tá bem, reclamando de ter sido substituído, e eu acho que é simbólico, no momento em que ele sai do campo, o Santos vai e faz 2 gols. Aí tudo bem, a gente entende que é a rotação, mas é muito simbólico que o time consiga esses 2 gols, e poderia até ter chegado a um empate se tivesse um pouquinho mais de tempo, se tivesse organizado melhor. Mas muito ruim a partida do Neymar, muito feio o comportamento dele como jogador e como capitão da equipe. E principalmente ele ter saído e ter ido direto pro vestiário é uma questão que pega pro elenco, né? Um elenco que já tá desgastado, um elenco que tem ele como referência. Ver seu principal ídolo e capitão deixando o time e indo direto pro vestiário é problemático. Até porque depois que termina o jogo, a coletiva demorou um pouquinho a começar, porque eles estavam dando umas aparadinhas nas arestas ali no vestiário, que eu acho bom, tá, Thiago? Particularmente, eu acho que é assim que tem que resolver mesmo. Não foi o caso, mas briga o que tiver que brigar ali dentro e se resolve e vai pro próximo jogo com tudo resolvido, né? E o Santos que vai precisar muito de Neymar nos próximos jogos, é a principal esperança, acho que tanto da torcida quanto do próprio elenco, que confia muito nele para resolver esses problemas, e o Santos tem 6 jogos para tentar resolver esses problemas, são 4 na Vila, 2 fora, são adversários complicados, 3 desses jogos são contra adversários de G4, mas é um Santos que vai precisar encontrar pontos para tentar se salvar e não deixar para uma última rodada e torcer para que não caia antes dessa última rodada. Vamos ter que torcer bastante, porque Mirassol tem Cruzeiro aqui. A sequência é Palmeiras, Mirassol, Internacional. O Inter tá capengando, o Inter tá bem mal Se bem que a gente perdeu pro Inter aqui na Vila Belmiro. Mas era outro momento, era um Inter que tava melhor, mais organizado. E essa mesma época, em 2023, foi quando a gente tomou 7-1 no Beira-Rio. Então sempre tem um pouco, confesso que sempre tem um pouco de trauma com relação a isso. Serão jogos aí bem complicados para o Santos. Torcer para que o time encontre um caminho para achar pontos e torcer para os adversários, que agora está dependendo também do Vitória começar a tropeçar lá, porque senão é problema. O Vitória que tem uma sequência muito difícil também, assim como o Santos, então eu acho que vai acabar sendo ponto a ponto, e o Juventude entrou na briga, né? E o Juventude vem crescendo, venceu, né? Venceu o Vasco por 2-1. 3-1, foi 3-1. Foi 3-1. Foi 3-1 e está 1 ponto de diferença do Santos só agora. O Fortaleza empatou, né? O último jogo 2-2, Fortaleza também dando trabalho, vai ser uma loucura esse final de campeonato mais uma vez. Gente, a gente e aí o Santos vai lançar uma quarta camisa no final do ano, em dezembro, que é a camisa de força pro torcedor que depois do final da temporada isso que vai restar. Com certeza. Gente, é claro que a gente tem que torcer pelo Santos, eu acho que agora não é hora de desistir, o leite está derramado, agora é torcer e vibrar para que o time lute com todas as forças para tentar se livrar da zona do rebaixamento e se manter na elite do futebol brasileiro. Mas tá difícil, hein? Tá difícil. É um fundo de poço difícil de sair, né? Olha, meu Deus, se for para a segunda divisão vai ser desastroso. Vai ser desastroso.